Pra quem me conhece sabe que eu não sou muito de assistir séries. Mas eu vi que ia lançar o último episódio de uma série que eu assisti quando lançou ela. Eu tô falando da Stranger Things. Eu assisti essa série lá quando lançou a primeira temporada da Netflix, há anos atrás. Eu assisti ela toda, eu e meu irmão na época. E a gente achou muito bacana na época, mas a gente achava que era uma série de terror, né? Acho que eu assisti parte da segunda temporada, um episódio talvez da terceira, o último episódio da quarta. Assim, tudo isso quando foi lançando, né? Eu nunca assisti completa ela. Só que essa quinta temporada eu decidi que eu assisti ela do início ao fim. Eu assisti do primeiro episódio e eu acabei o último episódio da temporada quinta, que é o último episódio da série toda, que vai fechar todo o enredo da série. E para poder entender a série, eu vi alguns resumos na internet, para poder entender o que se passou desde a primeira temporada que eu assisti lá atrás, até a segunda, terceira, quarta, para poder me situar e entender um pouco da série. Então eu não sou a melhor pessoa para discutir sobre a série. Eu queria falar sobre um ponto da série que é o final da quinta temporada. Se você não assistiu, cara, ou se você gosta de spoiler, fica aqui. Se não gosta, sai desse vídeo, volta depois e a gente conversa aqui. Bom, basicamente na quinta temporada eles descobrem lá quem eles têm que derrotar, que é o Vecna. Só que chega no último episódio, quando eles sobem pro abismo onde o Vecna está, o local onde o Vecna foi criado lá, e descobrem que existe o Devorador de Mente. E nisso, eles têm que descobriram que o maior inimigo não é o Vecna, na verdade. O Vecna foi manipulado pelo Devorador de Mente. Eles têm que derrotar o Devorador de Mente. E nisso eles derrotam o Vecna, o Devorador de Mente, só que isso aí acontece, assim, o último episódio tem 2 horas. Antes da primeira 1 hora de episódios, já derrotou o Vecna, já derrotou o Devorador de Mentes e já estão tranquilos. Eles decidem que vão destruir o mundo invertido, mexendo na matéria exótica que tem no meio do mundo invertido, que é o que faz a estrutura do buraco de minhoca. Isso que eu acho interessante também dessa série, antigamente ela era uma série de terror, né? Quando eu assisti ela a primeira vez, era uma série de terror. Hoje ela é mais uma série de ficção científica / aventura. E eu acho muito bacana a forma como eles fizeram essa transição da série, né? Deixou o clima da série muito mais imerso. É uma série assim que, cara, eu assisti agora esses episódios que eu falei pra vocês e a quinta temporada inteira. E, cara, eu me prendi na série, sabe? A série prendeu minha atenção de fato. Eu vi que tinha muito conteúdo, muita coisa lá. E eu gostei bastante, sabe? Achei bem interessante ela. Tem pessoas que criticam, né? Principalmente no mundo cristão. Eu sou cristão e muitas pessoas criticam. Mas eu acho que não tem nada a ver sobre a série, mas tem a ver com você. Com você. Se você não gosta, se sente incomodado, eu acho que de fato não é pra você assistir uma série dessa. Mas se você não se sente assim, cara, eu não vejo problema algum em você assistir, em se divertir, em fazer teorias. Claro, não deixando aquilo dominar teu coração e tua mente o teu dia inteiro, né? Bom, no final, eles saem do mundo invertido e os militares capturam eles. E no final a gente vê que, na verdade, os verdadeiros inimigos de tudo aquilo nunca foi Vecna, nunca foi Devorador de Mente. Eram os militares. Foi com eles que começou a série, eles fazendo experimentos, e foi com eles que terminou a série. Assim, que eu digo inimigo. E eles não foram derrotados em si. É bacana esse detalhe, dá pra tirar muitas lições da série, e eu acho isso legal em tudo que a gente assiste, toda a mídia que a gente assiste, a gente tirar lições, tentar aprender com aquilo, tentar enxergar aquilo com outros olhos, e olhos de fé, sabe? Voltando pra série, no fim, quando eles estão sendo pegos pelos militares, a Eleven, né, a 11, ela tem uma escolha, que é, ou ela pode sacrificar e não vai ter o risco das pessoas os militares usarem o sangue dela para criar outras crianças como ela, com telecinese, poderes de abrir portais e tudo mais, ou ela pode fugir de lá e vai ser caçada até o dia que acharem ela. Ela morre, em tese ela morre ali naquele momento, a galera vive o luto, aí mostra a história de cada um e no fim mostra o Mike falando qual seria o fim de cada um, do Will, do Lucas e da Max, do Dustin, e chega uma hora que ele fala o final dele, né? E que ele vai contar aquelas histórias, vai contar tudo que eles passaram. Ele fala da Maga, e aí ele cita a verdadeira história da Maga, que é a história que ninguém pode saber, né? Porque é a história que todo mundo sabe que ela morreu. Mas aí ele fala a história que ninguém pode saber. Um plano dela sumir, porque o final da série, de fato, deixava entender que ou a 11 iria morrer, ou ela iria sumir de vez, assim, sabe? Ela não poderia ter mais esse contato com o Will, com o Mike, com a galera, né? E de fato é isso que acontece. Os dois. Os criadores da série deixam claro que é uma ambiguidade. Mas eu acho muito interessante que quando o Mike expõe a história da 11, a verdadeira história que, na verdade, naquele momento que os militares pegaram eles, ela fugiu. Nisso que ela fugiu, a irmã dela, que estava no mundo invertido, fez uma ilusão para fingir que ela morreu, só que aí ela fugiu para um país, mostra a série 18 anos depois, né, e mostra cenas da 11.
e mostra ela lá na Islândia, onde ela e o Mike tinham planejado ficar pro resto da vida lá, que é um lugar com 3 cachoeiras, uma aldeia pequena, um lugar escondido, isolado, onde os militares não achariam mais ela, onde ela viveria em paz finalmente e tranquilidade. E eu acho muito interessante quando é exposto isso no fim da série, porque vai muito uma questão de fé. Eu tava refletindo sobre isso, qual o final que eu acreditaria na série? Eu poderia acreditar que a Onze morreu naquele momento e viver o luto ali, viver um pseudo-luto ali, aceitar aquilo e a vida que segue. Ou eu poderia acreditar que de fato ela não teria morrido naquele momento, sabe? E isso diz muito respeito à nossa fé. Não é que viu a Onze morrer, mas ele viu detalhes, viu indícios, detalhes assim, que mostram que talvez, só talvez, ela tenha escapado. Faz muito sentido. Cara, se você acredita que a Onze morreu, faz total sentido. Se você acredita que ela viveu, faz também total sentido. Esse é de fato o intuito do final. Os irmãos que fizeram a série deixaram isso bem claro. Esse é o intuito mesmo do final. Você acredita no que você quer. E é uma questão de fé, cara, e trazendo isso pro nosso mundo real, assim como fala em Provérbios, assim como o homem se enxerga, assim ele é, assim é uma questão de fé sobre a nossa visão do mundo, sabe? Se teus olhos forem bons, o corpo todo será bom. E o Mike decidiu, ele e as crianças, no final da série, dizer a todo mundo, eu acredito, pro final bom, sabe? Eu também acredito que a Onze está viva, assim, na série, né, nesse mundo fictício. Eu acredito que ela está viva, eu acredito que ela foi para esse país da Islândia, foi viver tranquila lá e ter paz, como mostrou nos flashbacks. Mas é o Mike juntando os detalhes e enxergando com olhos de fé aquilo. E muitas vezes a gente tem que ver assim a nossa vida, sabe? A gente não olha para a vida, a gente tem a opção de ser muito realista, mas tem a opção de ter também esperança, sabe? De ter fé. E eu vejo que se a gente for muito realista, aceitar a realidade assim do jeito que ela está, às vezes tá tudo ruim, às vezes tá igual o mundo invertido, meu irmão, tá tudo destruído, tudo detonado. Se tu aceita isso pra tua vida, se tu aceita viver isso daí, cara, é muito provável que isso continue na tua vida. E é muito provável que tu se conforme com aquilo. Mas a inconformidade com a realidade te leva a uma ilusão, sabe? Te leva à mudança. Te leva a sair daquele lugar e ter uma ruptura, sabe? E assim tem que ser os nossos passos na vida, passos de fé. E esse final da série eu tava refletindo nisso, no que eu acreditava. E durante um tempo eu acreditei, não, a Onze morreu, acabou. Só que depois eu tava refletindo e pensei, cara, ela não morreu. Ela não morreu. Faz total sentido aquilo que o Mike falou. Agora, tá viva agora no mundo fictício. Na tranquilidade, no lugar que ela queria estar. Respeito sobre a nossa vida, a forma como a gente enxerga os nossos caminhos. E eu quero dizer com isso a gente tá começando o ano de 2026. Você pode escolher ser realista, entre aspas, realista. Olhar a tua realidade, só o final, que essa é a tua vida e acabou e que não tem mudança. Ou você pode acreditar que há vida. Você pode acreditar que há mudança. Você pode acreditar que nos pequenos detalhes Deus se faz presente na nossa vida, Deus se faz real. Muito além daquilo que a gente pode enxergar são os planos dele para nossas vidas. E aonde a gente vai com esses planos, sabe? Porque se o que depender de nós, de fato, a nossa vida é uma miséria. A gente volta para tristezas, a gente fica desanimado, a gente fica ansioso. Quando a gente olha para o alto, a gente vê o Deus do impossível tornando as coisas possíveis. Então as coisas eram impossíveis, elas se tornam possíveis. Quer dizer que antes não dava de fato para ser feito, mas pela fé, Deus faz aquilo ser real na nossa vida, sabe? Então é isso que eu te convido a viver para esse ano de 2026. Eu não sei se fez sentido para ti, eu queria fazer uma alusão à série. Foi isso que eu pensei quando assisti a série, foi o último episódio da série, e foi isso que eu tava refletindo agora, sabe? A gente pode ter olhos de fé, a gente pode ter olhos realistas, como o mundo tem, e não ver mudanças, ou a gente pode ter olhos de fé, sabe? E mostrar a nossa fé todos os dias por obras, sabe? Mostrar que a gente crê naquilo, a gente crê na mudança. Você quer um emprego melhor? Cara, joga currículos, vai atrás. Deus vai abrir uma porta na tua vida. Cara, você quer que a sua empresa prospere? Cara, começa a fazer um marketing na tua empresa, começa a pesquisar sobre, estudar, usar IA para poder melhorar os processos da tua empresa, sabe? Vai atrás, sempre com fé, porque, cara, nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus gira situações de uma maneira que a gente nem imagina, sabe? Se você tá atrás de uma cura, cara, creia até o fim que você vai ser curado. É o que eu falo muito hoje, cara, eu prefiro errar por crer demais. Errar por crer demais, sabe? Porque nunca é um erro crer. Eu prefiro crer até o fim que algo vai acontecer do que viver incredulidade, sabe? Do que ficar triste e se aceitar que tá tudo bem a doença, tá tudo bem
a miséria, tá tudo bem a fome. Não, não tá tudo bem, sabe? Nosso Deus é o Deus do impossível, nosso Deus muda realidades, nosso Deus literalmente transformou água em vinho, sabe? Ele pode mudar a tua vida, pode mudar a tua realidade. 2026 não é um ano de derrotas, 2026 é um ano de vitórias, é um ano de muita sabedoria, um ano de direção, um ano de bênçãos sobre a tua vida, sabe, meu irmão? Então creia nisso, se apega nisso com força, sabe? Não deixe que o pensamento de morte, assim como a Eleven ali morrer na série, seja o que domine a tua mente. Creia até o fim que a Eleven ainda está viva. Essa série é fictícia. Eu quero dizer isso para a tua vida real. Creia até o fim que a vida sobre a tua vida, que a alegria para esse ano, que a prosperidade para esse ano, que há muita fé para esse ano, muito crescimento espiritual, crescimento profissional, acadêmico. Creia nisso, em nome de Jesus, meu irmão. Beleza? Bom, se gostou do vídeo, deixa teu like, me segue aí. Eu não gravo faz bastante tempo, mas eu quero voltar a gravar esse ano, é uma meta minha. E depois eu quero falar também com vocês sobre metas, beleza? Tamo junto, valeu!